Fala, turma. Vamos lá, vamos falar aqui hoje sobre o revisional do HGLG. Eu já vi muita gente criticando aí, pedindo se o fundo está com problemas, se os imóveis perderam a qualidade, como se um revisional para baixo faria um imóvel perder qualidade, né? Vamos lá, olha só. O contrato da Volkswagen HGLG Vinhedo, atualmente o maior contrato individual do fundo, representando 9% da receita contratada, foi revisionado e passou por uma redução no aluguel de aproximadamente 14%, atrelado a uma extensão de 5 anos no prazo de vigência de locação. Houve uma redução então aqui de 14% nesse imóvel aqui. Já vamos falar dele. O contrato Ambev no HGLG Louveira, representa aproximadamente 3% da receita contratada do fundo, também foi renovado aqui para 5 anos, também com uma redução aqui de 25%. Justificativa da gestão. Destacamos que para essa redução, né, justificativa, destacamos que ambos os impactos já haviam sido mapeados pelo time da gestão, visto que os locatários possuíam um aluguel bem acima da média que o mercado pratica em suas respectivas regiões. E a gestão aqui deixa claro que essas reduções elas não vão reduzir o dividendo, já que eles também já têm renovações de andamento, onde essas outras renovações subirão aqui de 20% a 50% do preço de locação em outros imóveis que eles possuem. Claro que aqui a gente está falando de uma representação de 9% de receita contratada. É bem significativo. O HGLG Vinhedo, deixa eu ver aqui, tá aqui. O HGLG Vinhedo é esse imóvel aqui, né? Como a gente vê, foi adquirido em 2019. É um imóvel com 132 mil metros quadrados. É um imóvel, eu diria assim, importantíssimo aqui para o pessoal da Volkswagen, né? Está alocado para o pessoal da Volkswagen. É gigante. E aí fica aquela questão, será que o fundo ele não conseguiria, no mínimo, manter o aluguel, já que estamos falando de um imóvel bem difícil de replicar, né? É um imóvel que, de repente, se o fundo desse uma batida de pé lá e dissesse, olha, é necessário, no mínimo, manter, reduzir aqui fica inviável. Afinal, para a Volkswagen achar um outro imóvel como esse aqui, eu imagino que não seja tão fácil, já que a empresa ela já está aqui dentro, né, funcionando a pleno vapor e já está redondo, tocando. Mas aí vem outro ponto que é preciso entender, né? O momento que a gente está vivendo. E qual que é o momento que a gente vive? Com uma Selic há bastante tempo em alta e com um cenário se desenhando econômico ruim para esse ano, para ano que vem, né? E automaticamente o gestor vai lá e coloca na balança. Vale a pena o risco de eu bater o pé aqui com o pessoal que representa 9% da minha receita, com uma Selic tão alta, e com perspectiva da Selic se manter alta até o final do ano e talvez até ano que vem. Será que vale a pena eu perder esse locatário? Eu, no lugar do gestor, provavelmente faria o mesmo. E falo isso porque eu tenho uma sala comercial locada aqui na minha cidade. E não é todo ano que eu consigo reajustar os valores dos aluguéis. Não dá, simplesmente não dá. E eu vejo que aqui a mesma coisa acontece com a HGLG Louveira, né? A gente vem para cá, se eu não me engano é aqui, é outro imóvel de classificação muito bom aqui que o HGLG tem, né? O outro é um AAA, aqui acho que 2 notas, deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Deixa eu só tirar aqui. Esse é um imóvel, a classificação AA, o outro é AAA, né? Então veja só, são imóveis de extrema qualidade e que não deu para fazer o reajuste nesse momento, certo? É ruim isso? A gente não gostaria, mas seria pior se perdesse esses inquilinos. Imagina eu perder a Ambev aqui com 3% de receita e lá a Volkswagen com 9% de receita. A gente está falando de 12% de receita a menos do fundo. Loca rapidamente aquele imóvel da Volkswagen? Eu entendo que não. Então aqui eu quero chamar a atenção para outro ponto, tá? Fazer comparações aqui e, obviamente, guardar as suas devidas proporções, né? Mas, então, botando aqui, esclarecendo, não é tão simples para o fundo sair fazendo os reajustes como eles gostariam, porque a situação econômica não permite nesse momento, e não é garantia de que o imóvel AAA, imóvel bem localizado, consiga todos os anos fazer esse reajuste
para cima. Todos os anos não, né? Mas quando vence os contratos, isso não é uma linha reta, eu já falei isso várias vezes. Aí eu trago aqui o GGS 11, que também fez 2 renovações esse mês também. Eram contratos atípicos, né? E o contrato agora se tornou típico com 2 inquilinos, e sempre há um medo quando termina um contrato atípico, se haverá ou não uma redução significativa do aluguel, já que após um contrato atípico a tendência é que haja uma redução. Em um dos contratos houve uma redução, que é o contrato com a Ambev, no imóvel lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o valor foi para 340 mil. Só que esse imóvel é locado aqui, um contrato atual de 395 mil. Então houve uma redução também significativa aqui. E aí nós pegamos o outro fato relevante aqui, com a Magna, um imóvel híbrido, galpão híbrido, localizado em Valinhos, São Paulo. É um imóvel que também, aqui nesse caso não houve redução, houve o mesmo preço, né? Aqui, 325.828 o valor do aluguel, que é o que está aqui, né? 325.828 mantiveram, e aí, claro, faz o reajuste anual, né? Pelo IPCA. E aí eu trouxe também aqui o pessoal do BTLG. Deixa eu ver, eu tinha separado 2 contratos, acho que esse é um, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Esse aqui é o contrato de janeiro desse ano. Nesse mês, o fundo revisionou o contrato de locação do BTLG em Bu, que corresponde a 13% do ativo. A negociação incluiu a extensão do prazo contratual para mais 48 meses, com um aumento aqui de 24% no valor do aluguel. Certo? Ok. Aí a gente pega o outro relatório da gestão, e esse relatório aqui ele é do ano passado, de novembro. Aqui também vejo que, em relação aos revisionais dos valores de locação, o fundo iniciou o trabalho no ativo de Jundiaí. O primeiro caso concretizado foi um inquilino com 3 mil metros quadrados, cujo valor de locação foi elevado em 14%. O BTLG Jundiaí, que representa 10% da nossa receita, tem se beneficiado dos altos preços do aluguel na região de 30 km de São Paulo. Estamos confiantes que o trabalho aqui será similar ao que obtivemos no BTLG Hortelândia. Por que eu separei essas partes aqui? Veja só, aqui o BTLG está conseguindo renovar os seus contratos, porque essas regiões elas estão ficando mais aquecidas. Aqui o HGLG ele não conseguiu renovar o contrato com um valor para cima, porque ele já vinha cobrando um preço médio acima da região ali. Então ele foi obrigado a reduzir esses contratos. Aí nós pegamos o pessoal do GGS 11, um dos contratos ele conseguiu manter e outro contrato ele teve que reduzir. Então perceba que não é uma linha. Deixa eu pegar aqui o imóvel que eu queria mostrar aqui do GGS 11, né? Que esse é um imóvel que talvez a localização não ajude muito, que é o imóvel da Ambev aqui, né, em Pelotas, essa região aqui. Então esse é um imóvel que provavelmente não ajuda muito o fundo também, mas percebe que mesmo o HGLG, mesmo o BTLG, que são grandes fundos, eles podem passar por apertos. Apertos que eu quero dizer aqui, na hora de renovar esses contratos. Então não tem uma linha reta para renovação, é renovar para cima, renovar para cima. Vamos sair aqui dos galpões e falar do PVBI 11, que está lá cobrando um preço de aluguel na casa dos seus R$300 um metro quadrado, de lajes comerciais, na Faria Lima, mas não consegue locar. E quando você olha o KNRI, por exemplo, fez uma locação num dos imóveis que vai ser entregue só no ano que vem, locou quase 40 mil metros quadrados, de uma vez só, certo? E eles conseguem manter o seu portfólio quase zerado com a vacância. O JSRE é a mesma coisa. Eles saem daquelas regiões, vamos dizer assim, premium, ali da Faria Lima, e vão para outras regiões, com o metro quadrado é mais em conta, eles conseguem manter. Então, muitas vezes, o que acontece aqui com a HGLG faz parte do negócio de aluguel. Então, eu vi muita gente dizendo assim, esse imóvel é ruim, ele não é mais bom. Pô, gente, estamos falando aqui de um imóvel de 132 metros quadrados, cadê aqui, né, Pátria? Estamos falando aqui de um imóvel de 132 metros quadrados, ele tem classificação AA. Então, assim, como é que um imóvel desse, né, se encontra a menos de 5 km da rodovia Anhanguera e Bandeirantes, tá? Inclusive eles trazem até a localização aqui, né? Então, assim, como é que um imóvel desse está perdendo valor, ele não vale mais muita coisa? Não é isso. É que o momento é ruim. Nós estamos falando, não é agora o momento hoje, né? A gente está falando de 2 anos para cá, 3 anos. Depois da pandemia, a gente tem um respiro de 1 ano e meio a 2, que as coisas pareciam que iam melhorar e a situação meio que piorou um pouco. Então,
a questão de negociação aqui ela está mais favorável aos locatários do que aos locadores. E eu vejo assim que nessas locações a gestão, as gestões ali elas estão fazendo certinho. Elas estão mantendo o inquilino ali dentro para não perder esse valor de locação. Imagina se a Volkswagen aqui, o que eu acho que seria meio difícil, mas imagina eles saírem e locar um imóvel de 132 metros quadrados no momento que a gente se encontra. É difícil. Né? Então, assim, não é para se assustar, não é para achar que o fundo ficou ruim, seja HGLG, GGS11, BTLG. Quando acontecer, porque o BTLG renovou positivamente lá para os seus imóveis, que a situação ficou ruim, né? Não é assim, né? Tem que entender. Aluguel é isso aí. Eu falo por experiência própria. Eu tenho, como eu disse, uma sala locada na minha cidade e não é todo ano aí que eu consigo sair renovando o valor para cima, até porque eu tenho que considerar que na minha cidade, por exemplo, isso vale para os galpões, para as lajes, etc. Tem cada vez mais salas surgindo por aqui. Em Timbó, né, Santa Catarina. Minha cidade está enchendo de sala comercial. Então, assim, para eu manter meu inquilino aqui, eu sou obrigado a renegociar, né? Não cheguei ao ponto de diminuir ainda o aluguel, mas sou obrigado a negociar ou não subir o valor. E é isso, tá? Então tá tudo certo com o HGLG, eu entendo que tá tudo certo lá com o GGS11, vejo que a gestão, eles fizeram algo que se espera que faça, mantém o inquilino, até porque é preciso lembrar, por fim, que esses fundos, eles têm alavancagem. Se reduz a receita aqui, não vou renovar com a Volkswagen, ou paga aqui um aumento ou vocês estão fora. Tem que lembrar que é 9% da receita indo embora. E o HGLG ele tem desenvolvimento e ele tem alavancagem para pagar. Então essa receita que ele recebe, com aqueles 5%, isso vai para o caixa do fundo que precisa desse dinheiro. GGS11 é a mesma coisa. Então vale mais a pena você manter o locatário aqui e vai renovando aqui, quando renovar com outros locatários, você faz isso aqui, entre 20% e 50% de aumento em outras regiões que estão mais aquecidas. Né? Como o HGLG fez lá, para o GGS11 vale mais a pena. É a mesma coisa. Tem imóveis lá no GGS11 que de repente, quando chegar a hora de renovar, eles conseguem renovar com um valor mais acima do que esses imóveis que ele foi obrigado a reduzir. E isso aí tudo faz parte, tá? Tem que botar isso na cabeça. Falou em imóveis e tijolo, falou em locação, isso aqui sempre vai fazer parte.